Amém. Podem sentar, tomar os vossos lugares. Louvado seja o nome santo de Jesus. Não vou recapitular a lição toda, porque já cheguei à conclusão, quando faço a recapitulação, perco no tempo e depois os irmãos que são fiéis acabam por ver-me esticar no tempo. Mas só lembrar a sessão que nós estamos a estudar. Nós estamos a estudar sobre ser corajoso e sobre nós combatermos o medo. Falámos na primeira sessão, na semana passada, que há medos saudáveis e há medos não saudáveis. Começámos com o texto de quando Moisés ele morre e Deus aparece a Josué e lhe diz: Josué, sê forte e corajoso. Não tenhas medo, porque tu farás o povo herdar a terra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, esta palavra de Josué, eu sei que foi para o Josué da Bíblia, mas eu, quando vou à Bíblia, eu ponho lá o meu nome, é para o Josué da Ponte. Eu não sei se vocês podem pôr o vosso nome lá também, não é? Podem pôr o nome Cláudio, ou o nome Alexandre, colocar o nome, não é? Josué, ser forte e corajoso, mas ser Cláudia, ser forte e corajosa. Tem cuidado de obedecer apenas à lei de Deus. O cuidado que tens de ter é apenas ser fiel à lei, porque se fores fiel à lei, tu vais experimentar bênçãos inauditas e uma proteção do Senhor, porque nós sabemos que a obediência abre a porta à bênção. Então falámos sobre o medo a semana passada, sobre o medo, aquilo que é um medo. Falámos que há medos saudáveis, como por exemplo, pessoas têm medo de cães, não é? Usámos este exemplo aqui. Então nós quando temos este medo, um medo saudável, nós temos duas decisões, a nossa adrenalina sobe, ou nós fugimos, ou nós combatemos esse medo. Depois falámos dos medos pouco saudáveis, alguns que são traumas de infância, usamos até, mas um dos medos pouco saudável e aquilo que o medo faz, usamos esta ilustração aqui atrás, é como que uma cascavel. Este tipo de réptil, ela dá uma dentada, mas o seu veneno não é um veneno para matar, ele paralisa e a pessoa fica paralisada de medo e ela se vai enrolando no torso da vítima e à medida que a vítima vai respirando ou aspirando, ela vai apertando um pouco mais até que de maneira que a vítima deixa de poder respirar e a vítima morre por asfixia e não tanto pelo veneno. Depois falámos sobre diversos tipos de fobias, todos nós já tivemos quando éramos crianças, alguns ainda têm mesmo sendo jovens e adultos, mas a verdade é que nós temos que olhar então para a verdade da palavra de Deus e acreditar que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos e nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Amém? Louvado seja o Senhor. E usámos e terminámos com este versículo sobre o versículo poderoso em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,7, que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus deu-nos esta capacidade. Em Cristo nós temos esta capacidade. Então falámos sobre estes três temas, ou iniciámos estes três temas: poder, amor e equilíbrio. E o poder, não há poder maior do que o poder que levantou Jesus dos mortos, o poder da ressurreição, essa virtude da ressurreição. Não é o poder em nós próprios, porque em nós próprios nós podemos sentir que não conseguimos vencer, mas lembrar que em Cristo Ele já venceu todas as coisas e nele nós podemos todas as coisas. Porque nele nós temos essa capacidade que Cristo nos dá. Então é um poder acima de qualquer autoridade. Não significa nós dizermos, eu vou ser forte, mas é nós dizermos, Pai, obrigado que o Teu Espírito Santo vive em nós. E nesta capacidade, quem eu sou agora em Cristo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E lembramos que esse versículo, posso todas as coisas, foi em contexto de perseguição, de dor e de tortura. Ele podia suportar todas as coisas naquele que o fortalece. Então, nós temos que nos lembrar que não estamos mais sozinhos a combater o medo, não precisamos de tentar ser fortes em nós próprios, mas precisamos de lembrarmos que Cristo está em nós e isso faz toda a diferença. Depois o amor. E usamos este versículo 1 João 4,18 que diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E um grande medo que existe, e começa logo lá no Jardim do Éden, era o medo de Deus. Nós não devemos ter medo de Deus.
Nós nos lembramos que Deus nos chama de filhos e podemos entrar na sua presença e dizer Abba, Paizinho. E quem diz Paizinho querido, quem diz Abba Pai, é porque tem uma intimidade com o Pai. Eu sei que eu vi aqui um irmão na quarta-feira passar, quando perguntei qual eram os medos da infância, e houve um irmão que disse, o meu maior medo era do meu pai e da minha mãe. E lamento que isso tenha sido assim, não é? Uma experiência traumatizante, que ficava com medo dos seus progenitores. Não é essa a imagem que Deus nos mostra, ou que Jesus nos mostra do Pai, que é o nosso Deus. Ele é um Deus que nos ama e que nos chama a si. Então, se ainda estás a batalhar com medo de Deus, irmão ou irmã, ainda estás a batalhar com medo que Deus te vai punir quando fizeres alguma coisa desagradável, quando desobedeceres, isso vai te impossibilitar, vai te barrar o acesso de tu confiares no amor de Deus e receberes o amor de Deus. Esse amor de Deus, esse amor de saber que somos amados, faz-nos experimentar a sua graça. E quando nós temos medo de Deus e não sentimos esse amor de Deus, mas apenas o medo de Deus, em vez de nós sentirmos Deus me ama, eu estou tão seguro porque Deus me ama, Ele deu o melhor que tinha, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer no Calvário. Então esse amor faz com que nós nos aproximemos sem medo. Mas se nós formos aquela pessoa que cresceu na religião, tu não podes fazer isto, tu não podes fazer aquilo, tu não podes vestir isto, tu não podes vestir aquilo, tu não podes estar assim, tu não podes estar daquela forma, e havia um medo de Deus, então esse medo impossibilita de nós experimentarmos a verdadeira graça. Mas a palavra do Senhor nos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então nós temos que confiar. Houve um líder de uma igreja que ele foi criticado quando a sua casa, isto foi no interior dos Estados Unidos, a sua casa foi atingida por um raio e a parte da sua casa ardeu no primeiro andar. Então muitos que estavam à volta começaram a dizer, o raio foi castigo de Deus. Certamente ele não estava a fazer tudo o que era à vontade de Deus, mas ele disse, não, eu sei que o raio que caiu na nossa casa não foi castigo de Deus. O castigo que eu tinha caiu sobre Jesus Cristo, não sobre mim. O meu castigo que eu merecia já caiu sobre Jesus Cristo, não sobre mim. É verdade que o raio, eu sei que o meu Deus não me irá castigar, mas é verdade que o raio destruiu parte da minha casa, mas eu estou num bom hotel, pago pela empresa de seguros, a empresa de seguros está a renovar a minha casa toda, e quando ele chegar lá eu tenho uma casa totalmente nova. Então Deus nunca me iria punir por ser cristão, Ele pode até nos disciplinar, mas Deus não nos vai castigar. Deus vai nos punir, mas não nos castiga por causa do nosso pecado, quando nós nos arrependemos, claro, e já aceitamos o sacrifício onde o nosso castigo foi colocado em Jesus. Então, quando nós temos medo de não sermos amados por Deus, se calhar eu fiz alguma coisa, que Deus não se agrada, se calhar Deus não me ama. E quando nós temos medo que Deus não nos ame, esse medo paralisa-nos e impede-nos de nós nos focarmos em Deus para nos focarmos em nós mesmos. Onde é que eu estou errado? O que é que eu fiz de mal? E o problema é quando nós nos focamos em nós e não conseguimos também amar aqueles que estão à nossa volta. Somos incapazes de dar aos outros porque nós não experimentamos esse amor. Então, irmão e irmã, lembra-te que Deus te ama e que o teu castigo Jesus já levou na cruz do Calvário. Depois, o terceiro aspecto do versículo era equilíbrio. A terceira dádiva da graça de Deus é o equilíbrio, é o domínio próprio. É essencial porque nós estamos numa batalha entre a verdade e a mentira e o campo de batalha é a nossa mente. Então nós temos que escolher acreditar na palavra de Deus. E o equilíbrio faz-nos ver as coisas como realmente são e não como os outros dizem que são, ou às vezes até mesmo como os nossos olhos parece que nos mostram ser. Porque às vezes os nossos olhos, apesar de estarem a ver a realidade, não conseguem ver o sobrenatural. Então nós temos que escolher, independentemente do que aconteça, de acreditar na verdade da palavra de Deus. Na verdade da palavra de Deus. Então podemos ter o medo legítimo, certo? E é saudável, que nos faz fugir quando vemos uma serpente, que nos faz, de alguma forma, termos... Olha, usando aqui o presente da serpente, o medo só se torna real quando ele está presente e ele tem poder. Portanto, há alguma coisa que esteja presente. Eu não sei se chegámos a fazer este exemplo, como eu estudei a lição já 3 ou 4 vezes, não sei se foi da minha cabeça, se nós chegámos a falar este slide. O medo saudável é quando a coisa de que o alvo de qual nós temos medo está presente e é poderosa. E usámos o exemplo, não sei se usámos, o exemplo da serpente mais uma vez. Quem é que tem medo de serpentes?
Prontos. Aqui alguns têm. Alguns nunca viram uma serpente, não têm medo, não é? Agora, se aparecesse aqui uma serpente daquelas grandes que engolem pessoas, ficavam com medo, sim ou não? O medo é saudável. Nós teríamos era que fugir, não é? Não íamos estar a lutar. Se fosse daquelas que engolem pessoas então tão grandes, muito menos, não é? Então há medo saudável. Se a serpente, não é? Nós estamos a passear e não há serpente nenhuma, não precisamos ter medo. Mas há pessoas que estão a passear e não vendo a serpente por causa das suas fobias, já estão a imaginar, e se aparecer uma serpente? E se eu pisar uma serpente? Mas a serpente não está lá, mas a pessoa já começa na sua cabeça. Mas imaginemos então que a pessoa está a passear e aparece uma serpente. A serpente está diante dele. A serpente está presente dele e começa não é? Como elas fazem. Imaginemos que nós estávamos muito perto. O que é que nós fazíamos? Nós tínhamos uma certa distância. A serpente está presente. A serpente é poderosa. É uma serpente venenosa. Então é saudável nós termos medo. E o medo vai-nos tomar o raciocínio de, se a serpente não fosse tão grande, nós tivemos ali um pau ou alguma coisa ao lado, ou uma arma, nós nos iríamos defender. Mas se não temos nada para nos defender, o que devemos fazer, o mais inteligente, é fugir. E é isso que o medo faz. Faz despertar em nós uma capacidade de correr mais do que se estivéssemos numa corrida lá na escola, fazendo uma corrida de obstáculos. Nós fugimos mesmo, fugimos pela vida. Então alguém atirava aquela serpente, ela tinha poder, ela estava viva. Agora imaginemos que alguém, em vez de atirar uma serpente viva, atirava uma serpente morta ou uma serpente de borracha. Vocês identificavam que a serpente estava morta ou era uma serpente falsa? Havia razão para continuar a ter medo? Quem tem a fobia vai continuar com medo mesmo sendo morta. Mas quem não tem a fobia, ela vai ver que a serpente está morta e vai dizer, a serpente está presente, mas ela já não tem poder, porque ela está morta. Então se ela não tem poder, eu não preciso ter medo. Eu até penso pensar, esta serpente dava umas boas botas, vamos fazer aqui umas botas de pele de serpente. Não, estou a brincar agora. Não é? Mas então não havia poder. Ou, por exemplo, se nós fôssemos ali ao Jardim Zoológico, e a área preferida do meu filho quando era pequenino, Josias, era, claro, a parte dos répteis. Ele amava ver as serpentes. E ele encostava a cara ao vidro. As serpentes estavam lá dentro, do outro lado, eram poderosas, estavam presentes, mas havia um vidro que impossibilitava de elas terem poder sobre a sua vítima. E mesmo que fossem assim acusadas, como ele gostava de bater no vidro e dizia lá, não bata nos vidros, não bata nos vidros. Mas mesmo que ele fizesse isso como criança marota, nós sabíamos que o vidro, os pais diziam, não faças isso porque é proibido. Não porque a serpente a pudesse morder, porque o vidro que está ali há muitos anos, se tivesse a fobia também não fazia a mesma, não é? Mas uma pessoa normal era um medo que já não faria razão de ser. Não havia razão de ser. Porquê? Porque o objeto do nosso medo já não tinha poder para nos atacar e nos fazer mal. Então como é que nós podemos quebrar um poder de um medo que possamos ter sobre nós? Medo saudável da nossa mente? Nós temos que remover esses atributos. O poder e a presença. E nós temos um versículo na Bíblia que nos diz assim, não é ainda o versículo, é apenas, portanto, uma recapitulação do que dissemos. Cada medo pouco saudável vem de acreditar que o objeto do medo está presente e é poderoso, quando de facto ele não é. Agora, se nós quebrarmos esse poder do medo, nós sabemos que somos libertos desse medo, então somos capazes de renunciar a mentira e acreditar na verdade. Um dos maiores medos que existe na face da terra é o medo da morte. Medo da morte. O medo da morte, aparentemente, é o segundo medo, porque, segundo as estatísticas, o maior medo é falar em público. Mas é um diferente tipo de medo, não é? Então, podemos nós remover a presença da morte? Pergunto eu. Podemos nós remover a presença da morte na nossa vida? Agora os irmãos estão em dúvida, não é? Será uma pergunta espiritual? Será uma pergunta normal? Pois, naturalmente, toda a gente sabe, e diz o ditado do povo, que não há nada mais certo do que a morte. Quem nasce é ordenado ao homem nascer um dia, nascer uma vez e morrer uma vez. Por isso, a reencarnação é mentira, segundo a palavra do Senhor. Então, a morte é uma coisa certa. É uma coisa certa. Para nós que somos cristãos e estamos na expectativa e temos vindo a falar neste mês sobre o regresso, o arrebatamento, nós acreditamos que podemos ser
inclusive salvos da morte através do arrebatamento. Mas se o arrebatamento não acontecer, nós iremos morrer um dia. Na verdade, nós podemos morrer a qualquer altura. Há pessoas que morrem muito cedo e até crianças. Agora, qual é o outro atributo do poder da morte? Ele está presente, ele existe, portanto, aparentemente é um medo que está presente na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde vamos morrer. E o diabo quer que nós vivamos constantemente nesse medo da morte. Mas Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15 diz o seguinte: desde que, por consequente, as crianças têm carne e osso, ele próprio tomou da sua forma as mesmas coisas, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo na morte. Então está a dizer que Jesus nos veio libertar do medo da morte. Mas também está a dizer no versículo que é natural as crianças, desde o momento que têm carne e osso, eles terem medo da morte. E na verdade o medo da morte acaba de algum acesso nos proteger. Por exemplo, usámos isso a semana passada, quando chegamos junto a um precipício, se tivermos medo, então nós vamos dar um passo para trás, para nos irmos para uma zona de segurança. Mas o problema aqui é que a morte é de facto desconhecido para a maior parte das pessoas, mas não é desconhecido para nós. Nós sabemos que a morte não tem mais domínio sobre nós, e nós temos versículos maravilhosos da palavra de Deus, e um deles mais maravilhoso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57, em que diz assim: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte foi vencida. Posso ouvir um amém aqui? A morte foi vencida, aleluia. Portanto, também o medo da morte tem de ser vencido, porque o medo mantém-nos na escravidão, o medo impede-nos de nos conhecer aquilo que Deus tem para nós, mas Jesus vem nos libertar do poder da morte. Sim, se Jesus não vier antes, a morte vai acontecer, ainda está presente na nossa vida, mas a morte já não tem mais poder sobre nós. Então ela está presente, mas ela deixou de ter poder. Porquê? Porque a Bíblia assim o diz. E a palavra do Senhor nos diz, ao ponto de Paulo fazer uma afirmação surpreendente como esta: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Então como é que ele pode dizer uma coisa dessas? É porque ele já experimentou a libertação do poder da morte. Ela continua presente. E Paulo muitas vezes diz: eu desejo estar com o Senhor. Se eu morrer é muito melhor. Só não quero porque tenho ainda de estar convosco. Porque eu sei que o poder da morte já foi quebrado na minha vida. E se eu morrer, eu vou estar muito melhor do que quando estou aqui na vida. Mas queremos viver esta vida com a graça de Deus e também podermos ser de bênção para outros que não conhecem este poder. Então, se estás a viver para Cristo, quando tu morres, minha irmã, meu irmão, tu ficas melhor do que estavas. Porquê? Porque tu vais estar com Ele no céu. Tu não vais ter mais dores, doenças, tristezas, angústias. Tu não vais ter mais problemas, dificuldades que te amarram. Tu não vais ter mais discussões, ódio, violência. Nós estaremos na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, há muita gente que não experimenta estas alegrias na terra também. E nós podemos experimentar as alegrias no céu, vamos dizer só um aperitivo, claro, nunca podemos experimentar na totalidade. Quando nós experimentamos ser imersidos no amor, ou melhor, sermos imersos, obrigado, no amor de Deus e experimentarmos esse grande amor e a sua presença na nossa vida. Então, por mentira, há muita gente que acredita na mentira. O que é que vai acontecer depois da morte? Há uns dias atrás eu estava a perguntar a alguém: bom, a morte chega um dia destes e depois já sabe para onde é que vamos. Essa pessoa disse-me, uma pessoa da igreja: só Deus é que sabe. E eu fiquei completamente assim, what? Ou seja, o quê?
Só Deus é que sabe. Há quanto tempo está na igreja? Há muitos, muitos anos. Ainda não percebeu que quem tem Jesus tem a vida eterna? Ainda não entendeu que a maior libertação que nós tivemos foi do pecado e do poder da morte? Ainda não aprendeu que a Bíblia diz que nada, nem ninguém, nem qualquer criatura nos pode separar do seu amor? Ainda não aprendeu que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para que o ama? Ainda não aprendeu as palavras de Jesus que disse: eu vou-vos preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também? Então, se nós somos discípulos, seguidores de Jesus e estamos em Cristo, nós até já estamos posicionalmente assentados nos lugares espirituais. Nós aqui somos meros aliens, extraterrestres, porque a nossa terra não é aqui. Nós vivemos na pátria celestial, ali está a nossa casa. Aqui nós somos imigrantes ou peregrinos nesta terra. Mas há tanta gente que acredita nas mentiras do inimigo. É verdade que podemos ter medo de sofrer, mas não medo da morte, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Por fim, outro medo que é muito comum é o medo do homem. Imagina que você tem um patrão muito difícil e este patrão, ele é mesmo mau, e você está a tomar um café no intervalo e está a falar com os seus colegas, dizer: bom, ele é mesmo duro, é mesmo mau patrão, que caráter é aquele? E de repente os colegas começam a dizer, e você está ali a beber o café: é verdade, é mesmo um homem duro, vocês já viram como é que ele vem, aquela cara? E de repente houve assim e volta para trás: olha, está ali o patrão, está ali o patrão, ele ouviu que eu estava a comentar o seu estado de humor. E há pessoas que ficariam totalmente aterrorizadas. Mas qual é o pior que pode acontecer? Ele dizer: venha ao meu gabinete. Ok, nós vamos ao gabinete. O que é pior que pode acontecer? É ele dizer: está despedido. Ok, nós estamos despedidos. Qual é o pior que pode acontecer? E às vezes nós temos medo de situações sem percebermos que o pior que pode acontecer, é verdade que ele pode nos despedir, é verdade, mas nós também nos podemos demitir se não concordamos e não queremos estar a trabalhar com um patrão, principalmente se é contrário aos princípios do Senhor. Por exemplo, se o patrão começar a exigir que nós vamos proferir mentiras em seu nome, como aconteceu quando no meu primeiro trabalho, o meu patrão dizia-me: diz que eu não estou. Dizia: eu não posso dizer isso. A ordem é disso que eu não estou, se alguém telefonar. E a pessoa telefonava e dizia: olha, ele disse para eu dizer que ele não estava. E lá me chamavam então ao gabinete: mas afinal o que é que estás a fazer? Eu não te disse para dizer que eu não estou. Pois, mas é que eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. A próxima vez diz que eu não estou. Eu digo: olha, outra pessoa que atende o telefone da próxima vez, porque se for eu vou dizer que você está mesmo, ou então que você disse para eu dizer que você não está. Porque nós temos um patrão superior, que é Senhor das nossas vidas. E temos o compromisso com a verdade, porque o nosso Senhor é a verdade. Então nós não vamos desagradar aquele que é o nosso patrão eterno para agradar aquele que é o nosso patrão temporário. Porque o nosso Pai Celestial está acima de todos eles. Então às vezes nós temos... É verdade que está presente, é verdade que o patrão pode ser difícil, que diz um patrão, uma pessoa que nós temos que lidar diariamente. Mas é ela poderosa suficientemente para nos dominar? É ela poderosa suficientemente ao ponto de nos amarrar com medo? Se nós percebermos quem somos em Cristo, filhos e filhas de Deus, se nós amamos a Deus em primeiro lugar, então esse poder é removido, porque nós sabemos que nada nem ninguém nos pode separar do amor. Jesus disse em Lucas 14, 26, se alguém vem em mim e ama o meu Pai, se alguém vem em mim e ama a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos ou irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. O que é que isto quer dizer? Jesus está a dizer, se alguém quer ser meu discípulo, e se não me amar mais do que ama a seu pai, mais do que ama a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus irmãs, e até a si mesmo, este não serve para ser discípulo. O que é que Jesus está a querer dizer com isto? Ele está a querer dizer que Jesus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida, antes de todos os outros. Não está a dizer que não devemos de amar o pai e a mãe. Não está a dizer, pelo contrário, nós sabemos que quanto mais amamos a Deus, mais nós vamos conseguir amar o nosso cônjuge, mais nós vamos conseguir amar os nossos pais, os nossos filhos, porque Deus é amor e Ele é a fonte de todo o amor.
Mas a nossa prioridade é. Então, mesmo que os nossos pais nos dizem, não vais mais à igreja, não podes mais seguir este caminho, nós temos alguém que amamos e que amamos mais do que todos os outros e dizemos, mais importa obedecer a Deus do que obedecer-te a ti, apesar de eu te amar muito, pai ou mãe, ou seja o que for. Então, no Salmo 56:11, o salmista diz, Deus é o meu ajudador, eu não temerei como possa fazer o homem. O que é que ele quer dizer? Não temerei. Ele estava sentado lá num poço depois de ser capturado pelos filisteus. Ele não tinha ideia o que queria acontecer a seguir. Os filisteus poderiam matá-lo, os filisteus poderiam torturá-lo, mas Davi escreve este salmo e diz, eu não temerei o que me possa fazer o homem, porque este homem, os filisteus, não eram mais poderosos do que o seu Deus. Então temos que viver em liberdade. Louvado seja o Senhor. Viver em liberdade do medo. Todos nós temos que batalhar com medos pouco saudáveis. Já falámos sobre isso. Então temos que ir à origem, olhar para um plano de ação para podermos lidar com esses medos, os nossos medos. Escolher acreditar na verdade em vez das mentiras que os nossos medos nos dizem. Esta era a imagem, claro, que Josué olhou para Canaã e viu lá soldados fortes e grandes. Ele tinha ido lá espiar a terra e sabia que eles eram gigantes, mas ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia os gigantes, mas ele conhecia o seu Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, em primeiro lugar, o pecado. Lembram-se quando nós estudámos sobre a vergonha na lição anterior, em 2 lições atrás, nós falámos sobre o problema do pecado. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e o que é que aconteceu? O Senhor chama Adão e diz, Adão, Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Então nós vimos na sessão de vergonha que o pecado provocou a vergonha. E a vergonha fez com que sentissem medo. Pela primeira vez na vida, o ser humano sentiu medo. Mas o pior de tudo é que não era medo da serpente. O pior de tudo é que não era medo um do outro. Não era medo dos animais, porque todos eram mansinhos na altura. Era medo de Deus. E veja o que é que o pecado faz. Faz ter medo de Deus. Por isso, quando Jesus vem mostrar Deus, vem mostrar através do amor, aceitação, perdão, medo de Deus. Eles sentiram medo de Deus e se esconderam. Então nós temos que entender isto, irmãos, que os nossos pecados nos faz trazer um sentimento de vergonha, de culpa e de medo de Deus. Porque há um tribunal na nossa mente chamado consciência, que nos diz o que está certo e o que está errado. Então nós não precisamos continuar com medo de Deus, vivendo no pecado, quando Jesus já levou este castigo do pecado sobre si na cruz do Calvário. E em Cristo nós não precisamos mais ter medo da punição de Deus, porque a punição de Deus já esteve sobre Jesus na cruz. 1 João 1,19 diz, se confessarmos as nossas culpas, ou melhor, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Consegue entender o que está aqui? Se confessarmos, ou seja, quando confessamos, Deus perdoa os nossos pecados. Este é o antídoto de Deus para a culpa. E é também o antídoto de Deus, é o remédio que nos limpa. Quando nós confessamos, nós deixamos de ter vergonha de Deus, porque nós vivemos diante de Deus sabendo que a nossa culpa foi projetada sobre Jesus. Compreender que viver na graça é estarmos conscientes que Deus de facto passeia, não agora pelo jardim, mas passeia dentro de nós através do seu Espírito e nós vivemos a cada dia na presença de Deus. Então nós não precisamos ter medo nem vergonha, porque Deus não apenas está, não precisamos ficar com medo nem vergonha, porque Ele não apenas está à nossa volta,
mas Ele até mesmo através do Espírito Santo habita em nós. Deus está sempre presente e Deus é todo-poderoso. Então compreende isto nesta noite, reconhece que há um medo saudável e há um medo, sim, não o medo de Deus, mas o medo de... Onde é que estão os melhores alunos hoje? Não é o medo de Deus, mas o medo de pecar. É isso, desagradar. Quem é que disse desagradar? Foi ali a Isabela. Desagradar a Deus é medo de pecar, não no sentido de pecar pelo pecado em si, mas medo de desagradar a Deus. Medo de ofender a Deus. Eu hoje fomos visitar os irmãos ao lar, estivemos com o irmão Ramos, ele até começou a cantar uma canção para eu passar aqui na igreja, mas não vou passar agora esta noite. Estivemos com o irmão Abílio, o irmão Linda, estivemos com uma irmã que eu já não via há muito tempo, estive eu, porque os irmãos que foram comigo não o conheciam, ela assim que me viu, pastor Josué, eu sou sim. Eu sou. Você já esteve a dormir na minha casa. Eu, a sério, a sua cara não me é estranha. Não me lembrava era do nome. Sim. Sim, numa campanha na Azambuja, lembra-se? Eu, sim, lembro-me da campanha da Azambuja. Não me lembrava de ter dormido na casa dela, mas... Sim, aquilo que Deus fez lá em Aveiros, aqueles demónios a manifestarem-se na rua, como Deus libertou mesmo na rua. Eu, não, isso eu não me esqueço de certeza. Isso são experiências que nos acompanham para o resto da vida. Aquela campanha que nós fizemos lá no Salão dos Bombeiros, também não me esqueço. Não me esqueço nada disso. E ela estava a dizer, meu marido morreu e eu entrei numa depressão profunda, não conseguia mais estar sozinha em casa, depois tive algumas quedas e disse aos meus filhos e netas, olha, eu não quero vos dar trabalho, eu quero ir para um lar, levem-me para um lar evangélico. Quando cheguei aqui pensei, acabou os meus dias há 3 anos, vou terminar a minha vida. Mas de repente ela começou a ter cultos lá nos lares, a palavra começou a falar, ela acreditou que ainda tinha alguma coisa para dar. E começa a criar um grupo de oração no lar. E começam a orar. Diz que a lista é enorme, várias páginas com o nome de todos os missionários e pastores. E estão ali a orar. Depois começou a levar as outras idosas a fazerem bordados. Entretanto tem uma banquinha na feira onde vão vender os bordados e fazer dinheiro para o lar e para a missão. Entretanto foi desafiada pela diretora do lar que tem um projeto com jovens, um projeto de escolhas para ensinar as jovens a fazerem bordados. E lá ela e eu hoje de motorista. Uma irmã com a sua idade dos seus 80, com um motorista que está no lar, mas que está a servir ao Senhor sempre e todos os dias. Eu quando vinha no caminho estava a pensar, porquê que eu tive que falar com a irmã Alice? Deus sabe todas as coisas. Porque Deus nunca trabalhou. Enquanto nós estamos aqui, Deus não terminou, quero eu dizer. Deus nunca terminou a obra em nós. E enquanto houver fogo, alguma coisa para fazer. Amém? Mesmo estando no lar. Louvado seja o Senhor. Então, Deus está ao nosso lado. Ele é presente, Ele tem todo o poder. Em Romanos 8, 14 e 15 diz-nos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não receberam um espírito que escravize para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual nós clamamos, Abba Pai, aleluia! Não é um espírito que nos escraviza pelo medo, mas é um espírito que nos adota como filhos, em que nós podemos dizer, papá, papá. Eu só chamei papá o meu papá quando era criança, depois só chamei mesmo nas semanas antes dele falecer. Porque durante muito tempo, claro, ele era um pastor com muitas responsabilidades e eu acabei por me afastar um pouco emocionalmente dele. Apesar de ser uma grande referência, talvez a das maiores da minha vida, segunda, terceira maior. Mas irmãos, o que quero dizer é que nós podemos entrar. E quando era criança eu podia entrar. O meu pai gostava muito de brincar connosco quando éramos crianças. Levava-nos às cavalitas, corria que nem um louco de um lado para o outro. Mas depois, mais tarde, à medida que fomos crescendo, já não soube lidar muito bem com a adolescência. Eu também não fui um bom adolescente, diga-se por sinal. Nada bem comportado, então acabámos por nos afastar. Mas eu lembro-me quando chamava papá. E também já fui papá, ainda sou. Já não me chamam também papá. Agora já sou o pai. Chamas-me papá, Miriam? Não.
Miriam me chama papá. Pois é, perdão, querida, tu continuas a ser a minha bebé. Mas o papá significa que nós sabemos que Ele está sempre disponível, a qualquer hora. E muitas vezes eu tenho que sair de uma reunião, porque há números de telefone que eu até posso não atender no imediato, mas não consigo estar mais do que 2 ou 3 minutos sem perguntar o que é que se passa. Mas Deus é melhor do que nós, porque Ele responde sempre cada vez que nós chamamos por papá. Ele sempre nos ouve, Ele sempre está lá. Ele sempre nos dá prioridade. Mesmo quando os anjos estão lá com um grande coral e todo o séquito da sua glória, mas de repente alguém cá chama papá. Ele diz, pausa aí, no coral celestial. Deixa-me ouvir a oração, o clamor desta filha que está a precisar da minha presença agora. Este é um Deus de amor. O amor afasta o medo. Não podemos pensar que Deus é aquele com um chicote para nos castigar. Deus é um pai. Mesmo quando nós abandonamos a fazenda, como estudávamos no início da lição, Ele continua lá à nossa espera para correr para nós, para nos abraçar. Então este Espírito que nos adotou, podemos chamar Abba Pai. Às vezes nós temos, claro, uma desconfiança e pensamos, será que isto é mesmo assim? Cristo, Deus está... Irmãos, é isto que a palavra de Deus e que Jesus Cristo nos quer mostrar através da sua vida, do seu ministério. Ele disse, Filipe, tu viste-me a mim, tu vistes o Pai. Tu viste-me a mim quando as crianças me procuravam? Eu afastei alguma criança? Não. Tu viste-me a mim quando as prostitutas me procuravam? Eu as julguei ou as apedrejei, alguma delas? Não. Tu viste-me a mim quando os ricos me procuravam? Tu viste-me a mim a recusar-me a entrar na casa deles por serem pecadores? Não. Então se tu me vistes a mim, tu vistes o Pai. Agora o caminho é o arrependimento. O caminho é nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus. E essa é a maravilhosa graça. Agora temos que ter aqui uma chave especial. E vamos ao Salmo 34, versos 1 a 4. Eu até vou ler aqui na minha Bíblia, porque esta tradução do curso é ligeiramente diferente. E eu gostaria que os irmãos ficassem com esta chave nesta noite. Se não levarem mais nada, levem esta chave para afugentar o medo. Quem gosta de apontar, põe aí. Como afugentar o medo? Está aqui a resposta. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Depois vem a promessa do anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que os temem, o livramento, etc, etc. Mas a chave está nos primeiros versículos. Eu não sei quantos irmãos se gostam. Há irmãos que não gostam muito de adorar a Deus com música. Gostam de adorar com a sua oração, com a sua vida, mas não gostam de adorar a Deus com cânticos. Conheço irmãos assim. E a Bíblia não nos diz que tem que ser, apesar disto, para cantar com alegria ao Senhor, mas tudo bem. Agora, quem é um verdadeiro adorador e entra num momento de adoração? O pastor Carlos Santos estava a partilhar na reunião de pastores daquilo que aconteceu aqui no sábado, no concerto de adoração. Estava a dizer, há momentos em que nós entramos na adoração, que até mesmo os medos, os problemas, as mensagens, as preocupações, quando nós entramos na verdade da adoração, o que é que acontece? Nós continuamos com medo desses problemas, dessas preocupações. O louvor liberta. Está aqui a melhor aluna, sempre com resposta própria. O louvor liberta. A chave é esta. Quando Davi está a dizer, louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca.
Engrandecei ao Senhor comigo, engrandecei o seu nome, porque eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, irmãos, quando nós bendizemos ao Senhor em todo o tempo, quando nós começamos a louvar ao Senhor, porquê? Porque Ele está ao nosso lado. Davi era corajoso, Davi foi valente, Davi batalhou contra o medo de todos os israelitas quando combateu o Golias e o derrotou, mas ele esteve muitas vezes numa cova, ele esteve muitas vezes passando por momentos difíceis, mas nesse momento difícil ali diante do seu rei, este rei Abimeleque que o tinha aprisionado, ele escolhe louvar a Deus, porque não há melhor forma de sermos libertos dos nossos medos do que louvarmos a Deus, aleluia, louvarmos a Deus. Temer ao Senhor significa reconhecer quem Ele é, sabemos que Ele é poderoso, é um antídoto também para o medo, temer ao Senhor, não ter medo, mas temer, respeitá-lo. Mas acreditar na palavra de Deus, neste Deus omnipotente, neste Deus omnipresente, neste Deus omnisciente, neste Deus todo-poderoso, mas também todo amoroso. Todo-poderoso, mas todo amoroso. Porque há muitas pessoas que quando ouvem todo-poderoso ficam cheios de medo. Todo-poderoso, mas todo amoroso. Esse Deus todo amoroso está aqui conosco. Melhor, Ele está dentro de nós. E quando levantamos as mãos e começamos a adorar a Deus, fechamos os nossos olhos. Lembram-se quando foram apanhados na alegria de louvar, de amar, de adorar. Há medo nesse momento? Não, neste momento estás focado nele, estás focado na grandiosidade de Deus, estás a declarar as suas maravilhas. Então Davi diz, bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios vão escolher louvá-lo, porque cultivar este estilo de vida de adoração e louvor é essencial para ultrapassar todos os medos e fobias que o inimigo tenta jogar contra nós. Louvar ao Senhor, e esse louvor liberta. Louvar ao Senhor. Sabemos que o povo diz, não sei se é a raiz na Bíblia, quem canta seus mal espanta. É antigo. É mais antigo do que eu, se calhar. É de certeza absoluta. Se calhar vem da verdade da palavra de Deus. A verdade é que quando a pessoa está muito nervosa, há pessoas que começam a cantar para se distrair. Por isso o povo tem esse dito, quem canta seus males espanta. Mas quem adora e louva e entra na adoração, ele não apenas espanta os males, mas espanta os demónios, porque eles não aguentam uma atmosfera de louvor e de adoração. Eles não conseguem estar nesse ambiente, eles têm que fugir. E não apenas expulsamos o nosso medo, mas talvez até mesmo um espírito de medo possa vir nos atormentar. Quando nós escolhemos adorar a Deus, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então temos que compreender que detrás de cada mentira que o inimigo traz, mentiras que são desse medo pouco saudável, a maneira de nós eliminarmos esse medo é identificar qual é esse medo e procurar de Deus adquirir a sabedoria para nós percebermos daquilo que nós temos no Senhor e entendermos que a realidade da verdade de Deus. O nosso irmão Ângelo Ramos, com quem tivemos a orar no final, repetiu 3 vezes a mesma frase. A verdade vos libertará. Depois disse mais outra vez. A verdade vos libertará. Depois ainda disse mais uma 3ª vez. Não de seguido, mas nas 3 durante a conversa. A verdade vos libertará. E eu fiquei com isto e digo assim, é verdade. É verdade que é verdade. E Jesus Cristo é a verdade. E nós acreditamos nas verdades da palavra do Senhor, nos liberta. Então nós temos que escolher. Vamos acreditar na mentira? Quem é o pai da mentira? É Deus? Não, o pai da mentira é o diabo. Vamos nós acreditar nas afirmações do diabo ou vamos nós acreditar nas afirmações que Deus nos diz na sua palavra? Qual é a nossa escolha? Vamos acreditar nas verdades da palavra de Deus? Podemos dizer com confiança. Efésios 2:6 diz que já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então onde é que está Cristo? Está nos lugares celestiais. Então estamos assentados com Cristo significa que posicionalmente nós estamos assentados ao lado de Deus, à destra do Pai, no reino celeste, acima de todo o poder, de toda a potestade, de toda a autoridade. E depois a outra chave de Tiago 4:7 que nos diz: sujeitai-vos a Deus, submete-te a Deus, resista ao diabo e ele tem de fugir de vós. E fugir não significa tchau, tchau, não estou a gostar, tu estás aí muito crente, eu vou sair. Não, quando nós nos submetemos a Deus, dizemos: sai de Satanás, ele tem que fugir mesmo, ele tem que bater em retirada. Se nós nos sujeitarmos a Deus,
se nós fizermos o que o conselho de Deus para Josué: ser forte, ser corajoso, não te pasmes, não tenhas medo, tem apenas o cuidado de fazer tudo o que está escrito na lei. E eu serei contigo. E esta promessa de Deus conosco traz-nos paz e descanso. Então a forma de perceber o que é uma mentira é comparar com a palavra de Deus. Quando nós temos um pensamento: eu não valo nada, vai à Bíblia e descobre versículos sobre o teu valor. A Bíblia fala versículos como: tu és a menina dos olhos do Senhor. Versículos como: antes da fundação do mundo já tinha preparado a nossa salvação. Versículos como: quando estávamos em formação no ventre da nossa mãe, Ele observava e tinha um plano para a nossa vida. Então renova a mente, renova. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós louvamos, adoramos a Deus, mas deixamos que a verdade que liberta, a liberdade do medo vem quando nós tomamos a verdade como certa e nós deixamos que essa verdade da palavra de Deus, no final, os irmãos têm no final do vosso livro, e já falámos isso a semana passada, como destruir essas fortalezas, essas mentiras gigantes que Deus criou dentro de nós, e nós destruir este que está enraizado dentro de nós, e nós continuamos a bater, porque uma parede não vai abaixo só com uma pancada, mas quando nós continuamos a bater com a palavra de Deus, a bater e vamos renovando a nossa mente, então temos esta estratégia, através da palavra experimentamos a verdadeira liberdade. Então, agora sim, a terminar, e já estou a passar quase do meu tempo, vamos escolher a palavra de Deus ou vamos escolher as mentiras do diabo? Terminamos com esta figura porque eu quero terminar a lição hoje. E foi muito interessante porque esta mensagem foi pregada em Campo Torico por um jovem no domingo e eu estava a ouvir no caminho, na viagem. Depois no regresso nós ouvimos as pregações todas, graças a Deus, queremos ser abençoados, queremos estar sempre na mesma página dos irmãos. Ouvimos aqui a mensagem do pastor Vitorino de manhã, à tarde, pastor Samuel, em Campo Torico. Ainda não consegui ouvir todas as congregações que transmitem, mas tentamos ouvir todas. E uma das coisas que ele disse é: Deus impeliu os discípulos para entrar dentro do barco, empurrou-os para dentro do barco para irem ao encontro de uma tempestade. Talvez os discípulos estivessem a olhar para o céu e dissessem: epá, não sei se disseram epá, mas dizer: parece que vai chover. O vento está forte, isto é dia de tempestade. Passemos para outra margem, disse Jesus: oh Senhor, não, agora não. Tu não vês o vento, não vês as nuvens passar agora. Jesus diz: passemos para outra margem. Vamos para outra margem. E ele empurrou-os, e diz que no original diz mesmo que os impeliu para entrar dentro do barco. Quando estavam no meio do mar, levantou-se a tempestade e Jesus estava a dormir. Porque Jesus confia na palavra, não confia nas circunstâncias, mas eles confiavam mais nas circunstâncias do que na palavra de Jesus, que vamos passar para o outro lado. E eles tiveram que despertar Jesus no meio. Jesus estava na popa, Marcos 4:38, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordam, clamam: Mestre, não te importas que nós morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus, para terminar, a palavra de Deus ou as circunstâncias? O que é que nós escolhemos acreditar? A palavra de Deus ou a circunstância? Pastor, mas eu só vejo as circunstâncias. Os meus óculos são só de ver ao perto. Então que o Senhor ponha colírio nos nossos olhos. Laodiceia ouviu este aviso da parte do Espírito, a igreja dos últimos tempos, para ver o invisível, ver Deus em vez das circunstâncias. Ver Deus. Os discípulos eram pescadores experientes.
Mesmo assim tiveram medo que se iam afogar. Era uma tempestade enorme. Circunstâncias assustadoras. Mas eles não deram atenção à palavra quando Jesus disse: vamos para o outro lado. Jesus não disse: vamos todos morrer no mar. Não, Jesus disse: vamos para o outro lado. E quando Jesus diz para fazer algo, nós vamos olhar para as circunstâncias ou nós vamos obedecer a sua palavra? Deus fala a sério. Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nem te abandonarei. Estas são palavras de Deus. Vamos acreditar nas palavras de Deus ou vamos acreditar nas circunstâncias? Vamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz sobre quem nós somos ou naquilo que as tuas circunstâncias dizem? Então o medo é o oposto da fé. Por isso Jesus disse: porque estáis com medo, ainda não têm fé? O medo é o oposto da fé. Então não assumas que as circunstâncias são difíceis só porque algo está errado. Não devires na escuridão só porque ainda não consegues ver o sol. Confia naquilo que Deus diz, confia naquilo que a palavra de Deus diz. A maturidade que nós desenvolvemos é nos tempos difíceis e muitas vezes Deus permite para se revelar de uma forma que só mesmo no meio da tempestade é que eles iam dizer: quem é este? Mas quem é este que até os ventos, quem é este que até os mares obedecem? Este é o Criador, este é o sustentador, este é aquele que tem o mundo na sua mão, este é o nosso Senhor e o nosso Deus em quem nós acreditamos. E nós escolhemos acreditar nas verdades da sua palavra eterna e não nas circunstâncias. A repreensão, vejam só: mestre, não te importas que nós morramos? Uma bufetada na cara de Jesus. O que é isto? Tu não te importas connosco? Jesus importa-se. Importa-se tanto que eles tinham que passar por essa experiência. Jesus morreu por ti. E Ele morreria por ti mesmo que fosse a única pessoa no mundo. Ele levaria a cruz por ti. E Ele te ama. Deus importa-se contigo. Não importa aquilo que o mundo te tira à cara. Jesus está no teu barco, Jesus está no barco. Se és filho de Deus, se aceitaste o sacrifício de Jesus, não há necessidade para ter medo. Toma a terra, obedece à sua palavra. Voltamos a Josué, o 9 para terminar. Não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso, não te apavores, não desanimes. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então agradece ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu nunca nos deixarás. Obrigado porque Tu nunca nos abandonarás. Por favor, mostra-nos as mentiras que às vezes nós acreditamos, para que elas sejam confrontadas com as verdades eternas das Tuas palavras, para que não sejam elas a controlar nosso pensamento, nossos sentimentos e nossas ações, mas que sejas Tu, Senhor. Mostra-nos as mentiras do inimigo e mostra-nos, Senhor, também as verdades da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém.